É agora convidado desta edição Vítor Palmela Fidalgo, diretor jurídico da empresa Inventa Internacional, uma empresa especializada em propriedade intelectual, nomeadamente na proteção e internacionalização de marcas, patentes, design industrial, direitos de autor e domínios. Muito boa noite e obrigada por estar connosco. Como encara esta possibilidade de levantar as patentes e direitos de propriedade intelectual das farmacêuticas em relação às vacinas? Boa noite, Ana, muito obrigado já agora pelo convite. Obviamente que esse mecanismo existe em abstrato, não é? Ou seja, existe a possibilidade realmente de levantar os direitos de patentes das vacinas, mas concretamente existe um mecanismo que tem sido muito abordado nos fóruns internacionais, aliás pela OMS, que são as licenças obrigatórias e compulsórias, não é? Que basicamente é um mecanismo que permite ao Estado conceder uma licença para a exploração sem o consentimento do titular da patente e que pode ter como beneficiário tanto o próprio Estado como uma entidade terceira. Ou seja, isso é previsto no nosso Código da Propriedade Industrial, ou seja, é um mecanismo que está relacionado com razões de saúde pública, de interesse público mais geral, mais concreto a questão de saúde pública. Obviamente existe ainda outro mecanismo que também seria pensável, que é a expropriação por autoridade pública. Neste caso não é uma licença, mas seria sim a extinção do direito de patente, sendo a invenção adquirida por uma entidade pública. Obviamente que são mecanismos extremos, não é? A questão é que se estes mecanismos se tornam eficazes, não é? Algum desses mecanismos é considerado eficaz ou pode ser considerado eficaz nestes casos? Bom, eu vou-me concentrar agora só previamente para explicar esta questão. Em Portugal parece-me pouco eficaz, ou seja, em abstrato é possível, mas olhando para a forma como está legislada esta matéria, enfim, eu penso que teríamos bastantes problemas se, digamos, avançássemos para esta solução. Porque o que nós queremos hoje em dia é que haja um licenciamento compulsório, uma produção e distribuição rápida da vacina. E parece-me, sinceramente, tendo em conta o regime que nós temos, que tem diversas lacunas, não é? Que, enfim, eu até diria que é interessante porque alguns países europeus, como a Alemanha, em certa medida, quando foi, digamos, o primeiro confinamento e a primeira vaga de Covid-19, adaptaram e alteraram diversos diplomas legais. Um deles, até me lembro, foi a Lei de Proteção contra as Infecções, onde vieram prever que em situações de pandemia o Ministério da Saúde poderia ordenar que uma determinada invenção médico-farmacêutica, patenteada naturalmente e com relevância para o combate ao surto à Covid-19, pudesse ser usada de imediato, licitamente, pelo governo ou por uma entidade nomeada. O mesmo fez a França, alterando a lei de saúde pública. Enfim, Portugal não o fez, ou seja, daquela chamada legislação de crise não existe qualquer tipo de menção às patentes ou às licenças compulsórias, e eu penso sinceramente que o regime que temos hoje em dia não daria para aquilo que nós queremos, que é esta distribuição rápida e produção e distribuição rápida. Porquê? Por uma razão, ou melhor, eu diria duas, que é para também não me alongar muito nesta questão, que é, desde logo, não é referido a transmissão do know-how, ou seja, a informação técnica, os dados, as fórmulas, as sequências, os processos, os métodos, os segredos comerciais, ou seja, isto não é só uma questão de conceder uma licença, não é? Se me for conceder uma licença e se eu não tiver acesso ao saber fazer, ao know-how, nada me serve. E esta questão não é resolvida pela lei portuguesa, não é? E que poderia ter sido feita já por essa legislação de crise. E depois também não dispensa um requisito. No entanto, permita-me que o interrompa, falou aí em alterações já feitas em vários países durante a pandemia. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia podia ter aqui uma outra intervenção nesta matéria? Bom, eu penso que a nível europeu seria limitado por uma razão, porque a maioria dos nossos países europeus já tem esta questão precavida, ou seja, o que eu vou dizer a seguir é o seguinte: obviamente que eu acho que esta solução deve ser pensada. Eu não acho que neste momento haja um problema de patentes. Agora, acho que os Estados devem ter os mecanismos necessários, não é, para, se for necessário, naturalmente fazer uso deste tipo de mecanismo. E, ao contrário de outros países que, na altura certa, fizeram alterações legislativas, Portugal não o fez, não é? E por isso mesmo existe aqui um déficit. Agora, passando para outra questão que eu acho importante, e existe aqui uma discussão bastante grande à volta desta matéria, que é, então, mas será que o problema que nós estamos a assistir hoje em dia é um problema de direito de patentes?
ou será uma questão política e barra logística de distribuição, não é? E atenção, qual é a opção que lhe parece mais viável? Bom, a questão o que eu queria dizer é o seguinte: eu não digo isto porque eu estou contra os mecanismos de levantamento de patentes, não é isso, eu sigo uma lógica de legalidade. Eu acho que o sistema de patentes é benéfico para todas as sociedades, mas quando estão em causa bens maiores como a saúde pública, naturalmente que terá toda a lógica dar-se o levantamento de patentes, não é? Naturalmente, sendo sempre um mecanismo excepcional e temporário. Agora, sinceramente, essa questão, na minha ótica, não foi provada neste momento. Eu penso que, desde logo, há aqui um problema de política de logística, não, ao nível da produção e distribuição, que obviamente como princípio até pode ser tolerado, pois nós não nos podemos esquecer que todos estes acontecimentos têm sido, que temos estado a viver e a presenciar, têm sido uma velocidade nunca vista, não é? Ou seja, a humanidade conseguiu produzir vacinas em menos de um ano, acelerou a sua aprovação, acelerou a sua produção. Enfim, será que é por causa das patentes que isto não está a acontecer mais rápido? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Ou seja, eu não sou contra, mas tenho minhas dúvidas que neste momento a questão esteja nesse nível. Nós já temos várias vacinas aprovadas, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, da Johnson, agora vai ser aprovada também da CureVac. Enfim, isso é uma panóplia de patentes, mas depois existem outros problemas que estão associados, não é, que têm entravado, digamos, este processo, não é? Porque, obviamente, se só existisse uma licença compulsória, a outra empresa, desde logo, tinha de ter acesso ao conhecimento, não é? E teria de ter capacidade de produção e distribuição. E, enfim, o facto de existirem outras empresas a produzir vacinas que não estudaram, até poderia colocar em causa a segurança do fármaco, não é? Ou seja, também a saúde pública. E por isso seria necessário precaver que a empresa que tem a licença compulsória, digamos assim, tinha os mecanismos à sua mercê para fazer essa distribuição. Mas depois, o que eu acho aqui, o que está em causa é o seguinte, é que existem diversas questões políticas, desde logo o facto de ter sido documentado que vários países pediram muito mais vacinas do que aquelas que necessitavam fora da Europa, foi dado o caso, por exemplo, da Austrália. Depois a questão da demora da aprovação, que é normal, porque este processo que está a ser sujeito para a aprovação é um processo mais rápido, mas demora sempre tempo, está aqui uma questão de saúde pública. E depois... E para que fique mais claro, o controle da exportação de vacinas, esta ameaça de bloquear a exportação de vacinas para fora do bloco europeu, está relacionada diretamente com a limitação às patentes das vacinas? Neste caso não, porque este é um mecanismo que foi criado para esta situação, em que os Estados-membros chegaram a acordo que poderiam bloquear a exportação de vacinas para fora da União Europeia enquanto não estivessem satisfeitas as necessidades prioritárias dentro do território da União. Ou seja, é uma coisa totalmente à parte do levantamento de patentes, é um mecanismo que foi criado para esta situação e que poderá ser utilizado pelos Estados-membros, mas obviamente fica sujeito a repercussões políticas, não é? Mas não tem nada a ver com a situação do levantamento de patentes, porque obviamente que até ser provado o contrário, penso que não é o problema que está aqui em causa neste momento. É um problema político e logístico, e não me parece que, mesmo que existisse outra empresa, ou pelo menos fosse licenciada outra empresa para produzir vacinas, o processo fosse mais rápido, não é? Aliás, existem bastantes falhas ao nível até das próprias políticas de saúde, não é? Na distribuição das vacinas. Há casos onde tem sucedido o desperdício de doses, não é? Ou seja, a questão aqui parece-me que é muito mais abrangente e, obviamente, que a Presidente da Comissão Europeia está aberta a todos os cenários, naturalmente, não seria de pensar o contrário, não é? Até porque esta é uma das soluções que está em cima da mesa. Embora, neste momento, parece-me que existem mais problemas políticos /logísticos do que propriamente uma questão de levantamento de patentes. Enfim, temos agora a questão da suspensão da vacina da AstraZeneca, não é? Tivemos até a limitação antes desta vacina em alguns países para pessoas com mais de 65 anos, ou seja, aliás, até se diz que alguns países esperam que a vacina seja utilizada por outro tipo de países para verificar se os efeitos são ou não nefastos, não é? Porque, não sei se tenho conhecimento, mas normalmente uma vacina, se tivesse um processo normal, demoraria cerca de 8 anos, não é? Se for, digamos, sujeita a todos os testes. Neste caso foi feito um processo bastante acelerado, não é? Tendo em conta a situação que nós estamos a viver, e isso gera alguns constrangimentos, não é? Desde logo esta questão
de saber se a vacina poderá ou não prejudicar a saúde pública. Enfim, para concluir, eu acho que sim, existem mecanismos. Portugal não está bem preparado para tal porque não digamos, alterou a legislação como deveria ter feito, está a tempo ainda, mas ainda não alterou, como fizeram outros países. Mas acho que neste momento não é uma questão de levantamento. Neste momento está em causa uma questão política e de logística, que está a ser mal conduzida. E, obviamente, como é sabido, tendo em conta que a União Europeia, digamos, centralizou a compra das vacinas, obviamente que isto era uma burocracia adicional, não é? Que não existe noutros países, como por exemplo em Israel, não é? Em que é um Estado muito mais pequeno e nem se compara, não é? Por isso mesmo eu acho que aqui a questão, obviamente, esta questão deve ser pensada, mas neste momento, até prova em contrário, o que está em causa não é uma questão de patentes, nem sequer é um empecilho neste momento, é uma questão de distribuição logística. E fica clara essa opinião. Vítor Palmela Fidalgo, boa noite e obrigada pelos seus esclarecimentos nesta edição da noite. Muito obrigado, boa noite.